INSS e Justiça juntos tentam acabar de vez com benefício enganoso. Eu trago para vocês essa matéria de hoje. Vou pedir para vocês já ajudarem outras pessoas compartilhando essa informação que eu trago aqui. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Compartilhe no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para ajudar as pessoas com essa notícia. Se ainda não fomos apresentados, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Osias Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma notícia nesse início de semana, hoje segunda-feira, 29 de março de 2021. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita essa oportunidade. Já se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber os nossos vídeos e ficar por dentro das principais notícias e informações, ficar por dentro das dicas que eu costumo trazer aqui todos os dias para ajudar as pessoas. Eu estou falando aqui de um benefício que é chamado de pensão brotinho, que está na mira aí da Justiça e também do INSS. Acontece que nos últimos anos as mudanças nas leis da Previdência Social têm tornado a liberação dessa pensão para as mais jovens, para os mais jovens, cada vez mais difícil. Mas mesmo assim existem muitos casos. Em geral, a chamada pensão brotinho, ela é conquistada por meio de casamentos arranjados para tentar burlar aí a lei, burlar as regras e conseguir benefícios do INSS. Na prática aí, que é conhecida por quem já trabalha no meio e também geralmente nas cidades pequenas, o pessoal costuma fofocar, falar, você viu fulano casou com a ciclana, Beltrano casou com a ciclana, enfim. Pouco antes daquela pessoa falecer, da pessoa morrer, essa pessoa que é um segurado do INSS, uma pessoa que recebe aposentadoria, em geral com a idade avançada, ela acaba se casando com alguém geralmente muito mais jovem, somente para deixar a pensão por morte. O amor não tem idade, mas uma diferença aí de 30, 40, 50 anos pode ser indício aí de fraude. Existem casos de patrão casando com empregada doméstica ou idoso casando com uma pessoa muito mais jovem sem nunca terem vivido juntos antes. Recentemente, o caso de um juiz de 72 anos que trocou alianças com uma sobrinha de 47 anos, mais nova, foi parar no Supremo Tribunal Federal. Bom prestar bem atenção, é um juiz aposentado, alguém da justiça, passou a sua vida toda prestando aí serviços para a justiça. Ele casou com a sobrinha de 47 anos mais jovem. Tá? Esse caso acabou parando no STF. A corte decidiu pela anulação do benefício e a cobrança de todos os valores pagos indevidamente. Então, portanto, aqui a jovem noiva teve que devolver todo o dinheiro. Isso porque, como é uma fraude de má fé, não há limitação de cobrança dos valores pelos relativos últimos 5 anos aí. Assim, o golpe pode sair mais caro, o molho vai sair mais caro que o peixe aí, viu? Considerado como sendo aí um golpe contra o INSS. De acordo com essa matéria que eu estou trazendo para vocês aqui, é normal a irregularidade que ela chegue até o INSS por meio de denúncia, como eu tinha dito lá no início do vídeo, principalmente nas cidades pequenas, aquela fofoca de bairro, né? Todo mundo comentando do casamento lá da pessoa com a idade mais avançada com a pessoa mais jovem. Então, sempre essa informação acaba chegando lá no INSS por meio de denúncia. Apesar de ser feito aí um cruzamento das informações, dos dados pelo INSS, como por exemplo nós vemos pente fino do INSS, esses casos são raros, né? É o que afirma aqui essa matéria que eu estou trazendo para vocês. Muitas vezes é gente da mesma família que denuncia na ouvidoria do INSS ou no regime próprio de previdência correspondente. Também é comum que o INSS descubra a inconsistência ao manusear o processo. Eles ficam investigando os processos para ver se encontram algum probleminha, né? Visando coibir práticas fraudulentas como essa pensão brotinho, as regras da pensão por morte tiveram alterações significativas nos últimos anos. Lá em 2015,
O benefício deixou de ser vitalício, ou seja, a partir de 2015, a pensão por morte não é mais paga para a vida toda, tornando-se temporário. Durante a pensão passou a ser calculado aí o acordo com o tempo da união ou casamento. Também foi instituído a exigência da carência de 18 meses de contribuições pagos, o cara tem que estar pagando ali pelo menos 1 ano e 6 meses, e mais 24 meses de casamento ou união estável. Com isso, os mecanismos da lei passaram a ser um limitador para casos de casamentos arranjados. Em 2019, mais mudanças foram implementadas na pensão por morte. Passaram a ser exigidos documentos mais específicos para comprovar a união estável do casamento de até 2 anos, são 24 meses aí anteriores à morte, não sendo mais admitido, por exemplo, a prova exclusivamente por meio de testemunhas. No mesmo ano, quando foi a reforma da Previdência promulgada, anunciada pelo governo em 13 de novembro de 2019, a reforma chegou trazendo regras mais duras também no cálculo da pensão por morte. Entre as mudanças mais drásticas estão os redutores por dependentes e redutores ali do cálculo de benefício da aposentadoria. Então a pensão por morte aí, as regras mais endurecidas nos últimos anos, devido também ao grande número de fraudes que vem acontecendo ao longo dos anos. A pensão por morte ela é destinada ao dependente de um segurado, aposentado ou pessoa ou trabalhador aí após a sua morte, né? Podem ser considerados dependentes o cônjuge, companheiro, filhos e enteados aí menores de 21 anos ou inválidos desde que não tenham se emancipado, né? Os pais, irmãos não emancipados menores de 21 anos ou inválidos. Só lembrando aqui que até 2015, o cálculo da pensão por morte, 100% do valor da aposentadoria do segurado que morreu ou da aposentadoria por invalidez a que tinha direito. Não tinha carência, sem exigência de um tempo mínimo de união e pensão vitalícia, isso até 2015. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês, se a pessoa fosse morrer, estivesse na unidade de terapia intensiva, passando ali os últimos minutos, se alguém fosse lá e recolhesse uma mensalidade lá, isso antes de até 2015, pagasse apenas uma mensalidade, foi lá, pegou os dados pessoais, o número do PIS, foi lá na lotérica, foi lá e pagou no nome daquela pessoa uma única contribuição do INSS. A pessoa morreu, tinha direito a receber um salário mínimo inteiro para o resto da vida. Isso era uma realidade que mudou a partir de 2015. Com a Lei 13.135, de 17 de junho de 2015, a pessoa passou a ter uma surpresa aí nas mudanças, tá? Vamos lá. O benefício passou a ser temporário e não mais para o resto da vida. A duração passou a ser calculada de acordo com o tempo de união ali do casamento e passou a ser exigido, portanto, 1 ano e 6 meses de pagamento do INSS e também 2 anos morando junto, casado, ali na união estável. Então vamos ficar ligado aí, a instituição de 2 tipos de carência teve como justificativa evitar fraudes de casamentos arranjados, quando além mais aí, os mais velhos casavam-se com as mais jovens para deixar a então chamada pensão brotinho. Em geral, o segurado prestes a morrer se casava com alguém muito jovem para que ele ou ela possa receber o benefício da pensão por morte lá, a renda do INSS. Dessa forma, foram estipuladas as seguintes condições, mas isso lá, portanto, com a mudança de 2015. Menores de 22 anos de idade recebem até 3 anos de benefício. Entre 22 e 27 anos, 6 anos de benefício. 28 a 30 anos, 10 anos de benefício. Entre 31 e 41 anos, 15 anos de benefício. Entre 42 e 44 anos, 20 anos. E a partir dos 45 anos, o piso aí de 45 anos passou a valer a partir de janeiro de 2021. Então, até então era 44 anos. Então, a partir dos 45 anos, faleceu, a pessoa recebe pensão por morte se tiver direito para o resto da vida. Mas atenção, para filhos ou irmãos de segurados que morreram,
desde que comprovem o direito aí pela pensão por morte, é devido até 21 anos de idade, exceto caso de invalidez ou deficiência adquirida antes dos 21 ou da emancipação. Vamos falar sobre fraudes e devolução do dinheiro para o INSS. Caso o INSS e a Justiça verifiquem que há indicativo de fraude e posterior comprovação dos atos ilícitos contra a lei, né, o pensionista terá que devolver os valores recebidos indevidamente. Em casos de má-fé, como as fraudes, o benefício é anulado e a cobrança é feita sobre todos os valores pagos indevidamente, sem limite aí dos últimos 5 anos de atraso. Tem que devolver tudo que recebeu para o INSS. A partir de 2019, com a reforma da Previdência, mais mudanças. No ano de 2019, foi promulgado mais mudanças aí, portanto, foram promulgadas mais mudanças no marco da pensão por morte. Então, vamos lá? Para você que seguiu o canal aqui, vamos falar sobre as duas mudanças significativas aqui na reforma da Previdência. A primeira delas foi a introdução da medida provisória 871 de 2019, a conhecida aí MP Antifraudes, que depois foi convertida em lei a 13.846. Então a primeira, a MP Antifraudes, além das regras já instituídas lá em 2015 que nós vimos, passou a valer exigência de documentos para comprovação da união estável e dependência econômica no período de 2 anos anterior à morte, não admitida o uso exclusivo de prova testemunhal. Então, só testemunha não vale, tem que ter documentação que prova. 2 anos de união antes da morte. Quem não tem documento em cartório que comprove casamento terá que apresentar ao INSS papéis de até 24 meses antes da morte do segurado para provar a união estável ou dependência econômica. A mesma regra é válida para os outros dependentes do segurado que morreu, como pais, irmãos, por exemplo. A proibição da inscrição pós-morte do segurado contribuinte individual e segurado facultativo. Então, morreu, não pode pagar mais. E para o menor de 16 anos, ficou determinado que a pensão por morte será devida a partir da morte do segurado, somente se o pedido for feito até 180 dias após até 180 dias após o falecimento. A segunda mudança super importante, além da medida antifraudes, a própria reforma da Previdência. As regras da Emenda Constitucional 103, de 13 de novembro de 2019, incluem alterações até mesmo no cálculo. Vamos tentar entender aqui o redutor por dependentes. Esse aqui pegou, hein? Se o segurado que morreu já era aposentado, é pago metade, é isso mesmo, 50% da aposentadoria e mais 10% por dependente. Vamos dar um exemplo aqui. A viúva sem filhos recebe metade, ela é a única dependente, mais 10%, então ela tem direito a 60% da aposentadoria. Se o segurado que morreu ainda recebia a aposentadoria, vamos ver como fica o cálculo. Se o cálculo segue a regra da nova aposentadoria, incapacidade aí permanente, que deixou de ser integral, são pagos. Vamos lá. Para fazer o cálculo de quanto vai receber. 60% da média de salários desde 1994, mais 2% a cada ano, até superar aí os 20 anos de contribuição. Então, tudo que passar de 20 anos de INSS pago, a cada ano que passa, em cima desses 60%, soma 2% a mais. Esse é o resultado que aplica-se aí nos redutores por dependente. Em caso de dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, a pensão será integral até o valor do teto pago pelo INSS. Nesse ano de 2021, se a pessoa recebe, é claro, né, além do salário mínimo, nesses casos, o teto aqui nesse ano é R$ 6.433,57. Cotas dos filhos menores. As cotas dos filhos menores não serão retidas ao viúvo ou à viúva quando eles completarem 21 anos. O acúmulo da pensão da aposentadoria a partir de 13 de novembro de 2019. Ainda é possível acumular 2 benefícios, mas há desconto naquele de valor menor. Tá?
ele será dividido em fatias do salário mínimo de R$ 1.100 agora em 2021. Cada fatia é aplicada um percentual. Só para a gente entender, até um salário mínimo é 100%. Então, o salário mínimo é 100%. A segunda fatia, a pessoa já opta por receber um valor maior que o salário mínimo, se for o caso, e o segundo benefício que ele vai acumular, a pensão por morte, vai receber 60%, se for maior que o mínimo. A terceira fatia, 40%, a quarta, 20% e a quinta, no caso aqui, 10%. Então, são valores acumulativos, você não recebe, está recebendo aposentadoria, vai receber pensão, não recebe 100%. Você tem que escolher um dos valores que vai ser escalonado, e quanto maior o valor, menor o que você recebe. Então, portanto, complicou. Só para se atentar, agora a pensão por morte é 60% do valor. 50% mais 10% do valor por dependente. Então, no caso da viúva, se for só ela, 60%. Ah, mas 60% do salário mínimo? Não. Salário mínimo é 100%. Para quem ganha mais do que o salário mínimo, aquele valor a mais que recebe do que o salário mínimo, como eu disse, 60%. Ah, mas aí no caso tem mais dependentes, né? São somados 10% para cada dependente. Se tiver a viúva é 10, um filho mais 10, outro filho mais 10 e assim até 100%. Só que conforme essas pessoas forem perdendo o direito, por exemplo, o filho completou 21 anos, perde o direito, essa parcela não vai para a viúva, ela continua recebendo 60%. Se o outro filho agora é maior de idade, a mãe vai começar a receber aquela parte? Não, ela vai receber 60%. Conforme a pessoa vai perdendo o direito, vai ficando para o Estado ali. Então, portanto, dúvidas, deixa aqui nos comentários desse canal para que eu possa voltar com outro vídeo, tentando explicar melhor essa situação. Então, portanto, essas mudanças foram necessárias, porque tinha gente que, a pessoa morreu, mesmo depois que morreu, ia lá e pagava a parcela. Sendo fechado aquele mês, a pessoa recebia pensão pelo resto da vida. Isso não existe mais, agora a pensão é paga ali. Se for pessoa jovem, casada há pouco tempo ali, a pessoa vai receber ali, no máximo, alguns meses para ter uma ajuda, né? Menor de 22 anos, se cumprir todos os requisitos. Morando junto há 2 anos, a pessoa tinha mais de 1 ano e 6 meses pago, vai receber por 3 anos. Então, portanto, agora é escalonado, vitalício, só para quem tem mais de 45 anos de idade vai receber pelo resto da vida. Então, muita atenção. O governo aqui, a Justiça e o INSS estão tentando acabar de vez com a pensão brotinho, que é quando a pessoa idosa, já aposentada pelo INSS, casa para deixar a pensão para a pessoa mais jovem. Geralmente isso passa desapercebido. O INSS não consegue pegar essa jogada, mas as denúncias, a fofoca de bairro, chega lá no INSS. Forte abraço a todos, que Deus abençoe as nossas famílias nessa segunda-feira, início de semana, hoje 29 de março de 2021. Eu vou deixar essa matéria aqui na descrição para vocês entenderem melhor. Dúvidas vocês deixem aqui nos comentários para eu poder voltar com outros vídeos tentando ajudar vocês. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa segunda-feira. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo.